nosso universo é tudo o que existe? Ou será que somos apenas uma bolha numa imensidão cósmica de outros universos? Esta é a premissa da teoria do multiverso, uma das ideias mais desconcertantes e profundas da física moderna. Ela sugere que o nosso Big Bang pode não ter sido o único, mas sim um de incontáveis eventos de criação, cada um dando origem ao seu próprio universo, com as suas próprias leis da física, separados do nosso e, muito provavelmente, para sempre inalcançáveis. Esta ideia não é pura ficção científica, ela surge como uma consequência de algumas das nossas teorias mais robustas, especialmente a da inflação cósmica. Esta teoria, que explica o crescimento exponencial do nosso universo numa fração de segundo após o Big Bang, sugere que este processo de inflação, uma vez iniciado, é eterno. Em vastas regiões do espaço, a inflação nunca para, mas em pequenas bolhas, como a nossa, ela abranda e permite que um universo borbulhe e se forme. Se isto for verdade, novos universos estariam a nascer a cada instante. Outra porta para o multiverso vem da mecânica quântica. A interpretação dos muitos mundos sugere que cada evento quântico que tem mais do que um resultado possível, como um eletrão que pode girar para a esquerda ou para a direita, faz com que a realidade se divida. Num universo, o eletrão gira para a esquerda. Noutro universo, idêntico até aquele momento, ele gira para a direita. Isto implicaria que existe um número quase infinito de universos paralelos, onde todas as possibilidades e escolhas que alguma vez poderiam ter acontecido, de fato aconteceram. Se estes outros universos existem, poderemos algum dia prová-lo? A maioria das teorias sugere que não. Estando noutras bolhas inflacionárias, eles estariam expandindo-se para longe de nós mais rápido que a velocidade da luz. No entanto, alguns físicos procuram por hematomas cósmicos, anomalias na radiação cósmica de fundo, o eco do nosso Big Bang, que poderiam ter sido causadas por uma colisão entre a nossa bolha-universo e outra nos primórdios dos tempos. A teoria do multiverso permanece no limite entre a física teórica e a metafísica. Não temos, por enquanto, nenhuma prova definitiva da sua existência. No entanto, ela oferece uma resposta para uma das questões mais profundas. Por que é que o nosso universo parece tão perfeitamente afinado para a existência da vida? Se existem bilhões de outros universos, cada um com constantes físicas diferentes, então não é surpresa que, por pura estatística, pelo menos um deles, o nosso, tivesse a combinação certa para que as estrelas, os planetas e nós pudessem existir. O que aconteceria se o seu cérebro misturasse os sentidos? Se, para si, o nome Alex tivesse um gosto de mirtilo? Se a música de um violino não fosse apenas um som, mas também uma explosão de feixes de luz azul? Isto não é imaginação. É uma condição neurológica real chamada sinestesia. É um cruzamento dos sentidos, onde a estimulação de uma via sensorial ou cognitiva, como a audição, leva automaticamente a uma experiência involuntária numa segunda via, como a visão. Esta não é uma escolha ou uma associação aprendida, é uma experiência perceptual concreta e consistente ao longo da vida. Para um sinesteta do tipo grafema-cor, a letra A será sempre vermelha e o número 7 será sempre amarelo claro. A experiência é tão real como ver a cor de uma maçã. A forma mais comum é a sinestesia espacial, onde os dias da semana ou os meses do ano são percebidos como tendo uma localização física específica num mapa mental à volta do corpo. A ciência acredita que a sinestesia é causada por uma conectividade cruzada extra no cérebro. Em pessoas não sinestetas, as áreas que processam a visão, a audição e o paladar são funcionalmente separadas. Nos sinestetas, exames de neuroimagem mostram que estas áreas têm ligações neurais ativas entre si. Por exemplo, na sinestesia de grafema-cor, as áreas do cérebro responsáveis por reconhecer formas de letras estão fisicamente ligadas à área de processamento de cor, V4,
fazendo com que ambas disparem em conjunto. Por que é que isto acontece? Uma teoria sugere que todos nós nascemos com esta cablagem cerebral misturada. Nos primeiros meses de vida, o cérebro de um bebê passa por um processo de poda sináptica, onde as ligações desnecessárias são eliminadas para criar um processamento mais eficiente. Nos sinestetas, esta poda entre as áreas dos sentidos pode ser incompleta, deixando estas ligações cruzadas ativas até a idade adulta. Esta condição também tem um forte componente genético, sendo muito comum em membros da mesma família. Longe de ser uma desordem, a sinestesia é simplesmente uma forma diferente de percepcionar a realidade. Muitos sinestetas relatam benefícios como uma memória melhorada. É mais fácil lembrar um número de telefone se ele tiver um padrão de cor, por exemplo. Estudar a sinestesia não é apenas uma curiosidade. É uma janela fundamental para compreender como é que os nossos cérebros, mesmo os normais, constroem a experiência consciente da realidade, ligando diferentes percepções para criar um todo unificado. Durante 17 anos, de 1978 a 1995, uma sombra aterrorizou os Estados Unidos. Um terrorista invisível, conhecido como Unabomber, enviou 16 bombas pelo correio, matando 3 pessoas e ferindo outras 23. Os seus alvos eram acadêmicos, executivos de companhias aéreas e cientistas da computação. O FBI lançou a caça ao homem mais longa e cara da sua história. Mas durante quase 2 décadas, o bombista não tinha rosto, nem nome e nenhuma pista física parecia levar a ele. A sua única assinatura era sua ideologia. A grande reviravolta no caso não veio de uma impressão digital ou de uma testemunha, mas da própria mente do assassino. Em 1995, o Unabomber enviou uma carta aos principais jornais do país, oferecendo-se para parar os ataques se o seu manifesto de 35.000 palavras, A Sociedade Industrial e o Seu Futuro, fosse publicado na íntegra. Após uma decisão agonizante, o FBI e o Procurador-Geral concordaram, e o manifesto foi publicado, na esperança de que alguém reconhecesse o seu autor. A publicação foi a chave. A milhares de quilômetros de distância, uma mulher chamada Linda Patrick leu o manifesto e sentiu um arrepio de reconhecimento. O estilo de escrita, as ideias anti-tecnologia e certas frases idiomáticas pareciam-lhe assustadoramente familiares. Ela mostrou o texto ao seu marido, David Kaczynski, que relutantemente teve de admitir que a prosa era idêntica do seu irmão recluso e brilhante, Ted Kaczynski, um gênio da matemática formado em Harvard que vivia isolado numa cabana em Montana. Foi aqui que a linguística forense entrou em ação. O FBI não podia prender alguém apenas com base numa suspeita familiar. O agente James Fitzgerald foi encarregado de comparar cientificamente o manifesto com as cartas que Ted Kaczynski tinha escrito à sua família. A análise foi avassaladora. Não foram apenas as ideias, mas a estrutura da linguagem, o uso peculiar de vírgulas, a preferência por certas palavras arcaicas e, crucialmente, o uso repetido de expressões idiomáticas idênticas, como não se pode comer o bolo e guardá-lo. As idiosincrasias linguísticas de Ted Kaczynski, o seu idioleto único, tornaram-se a sua impressão digital. O relatório de Fitzgerald provou, para lá de qualquer dúvida razoável, que o autor do manifesto e o autor das cartas familiares eram a mesma pessoa. Em abril de 1996, o FBI invadiu a pequena cabana em Montana, encontrando Ted Kaczynski e uma bomba por enviar. A caça ao homem mais longa da América terminou, não com uma bala, mas com uma análise gramatical, provando que a forma como escrevemos é tão única como o nosso próprio DNA. As profundezas dos Andes peruanos, a 2.400 metros de altitude, escondida entre 2 picos cobertos de névoa, jazia um segredo. Durante mais de 400 anos, uma cidade inteira, uma obra-prima da engenharia inca, permaneceu oculta do mundo exterior, protegida pela selva impenetrável e pelo seu isolamento vertiginoso. Os conquistadores espanhóis que saquearam o império nunca a encontraram. Permaneceu um mito,
uma das lendárias cidades perdidas até o início do século XX. Em 1911, Hiram Bingham, um explorador e historiador americano da Universidade de Yale, chegou ao Peru. Ele não estava à procura de Machu Picchu. A sua verdadeira obsessão era Vilcabamba, a última capital dos Incas, o refúgio final da resistência contra os espanhóis. Guiado por rumores locais e mapas antigos, Bingham e a sua equipa enfrentaram trilhos de mulas traiçoeiros e densas florestas tropicais, perguntando aos agricultores locais sobre ruínas antigas. No dia 24 de julho de 1911, um agricultor local chamado Melchor Arteaga contou a Bingham sobre umas vastas ruínas no topo de uma montanha próxima, a Velha Montanha, ou Machu Picchu, na língua quichua. Lutando contra a chuva e a vegetação, Bingham subiu pela encosta íngreme. Ao chegar ao cume, encontrou duas famílias de agricultores locais a viver entre os terraços. E então, para lá deles, ele viu. Cobertas por séculos de videiras e raízes, erguiam-se paredes de granito, templos e casas de uma cidade inteira, quase intacta. A visão era de tirar o fôlego. Bingham percebeu imediatamente que não se tratava de uma aldeia comum. A qualidade da cantaria, pedras gigantescas cortadas com uma precisão tão perfeita que nem uma lâmina de faca cabia entre elas, era reservada para locais reais ou religiosos da mais alta importância. Ele encontrou o Templo do Sol, o Intihuatana, o pilar de amarração do Sol, e terraços agrícolas que pareciam pendurados no abismo. A cidade estava perfeitamente preservada, um instantâneo do Império Inca no seu auge. Hiram Bingham acreditou até ao fim da sua vida que tinha encontrado Vilcabamba, a última capital. A arqueologia moderna provou que ele estava errado. A verdadeira Vilcabamba foi encontrada mais tarde, mais a fundo na selva. Machu Picchu era, na verdade, uma propriedade real, um retiro sagrado construído para o grande imperador Inca Pachacuti. Embora Bingham tenha errado na sua identificação, a sua descoberta, trazida ao conhecimento do mundo pela National Geographic em 1913, revelou uma das maravilhas arquitetônicas mais espetaculares da história e abriu uma janela sem precedentes para o passado Inca. Ele não é grande, não é particularmente rápido e definitivamente não é bonito, mas o Rattle, mais conhecido como Honey Badger, tem uma reputação lendária que lhe valeu o título de animal mais destemido do mundo, pelo livro Guinness de Records. Nativo da África e da Ásia, este mamífero de tamanho médio, aparentado com as doninhas, opera com um nível de ferocidade e confiança que roça a insanidade. Para o Rattle, tudo no seu território é uma potencial refeição ou um inimigo a ser desafiado. O que lhe falta em tamanho, sobra-lhe em equipamento. O Rattle é uma fortaleza biológica. A sua pele é extraordinariamente grossa, resistente e solta. É tão robusta que flechas tradicionais e picadas de abelha mal a penetram. E tão solta que, se for agarrado por um predador como um leão, o Rattle consegue literalmente virar-se dentro da sua própria pele e atacar o rosto do seu agressor com as suas presas afiadas. Ele é essencialmente uma máquina de morder blindada e flexível. A sua tenacidade é lendária. Os ratéis são conhecidos por caçar cobras venenosas, incluindo mombas negras e najas. Eles possuem uma resistência notável ao veneno neurotóxico que mataria a maioria dos animais. No encontro com uma naja, o Rattle pode ser picado, matar a cobra, e depois simplesmente adormecer durante alguns minutos ou horas para metabolizar o veneno, antes de acordar e começar a devorar a sua presa. É uma demonstração incrível de adaptação química. A sua dieta é um testamento à sua natureza oportunista e destrutiva. Eles comem quase tudo: escorpiões, roedores, insetos, ovos e, como o seu nome sugere, adoram mel. Para o conseguir, eles atacam colmeias de abelhas africanas, abelhas assassinas, sem qualquer hesitação, suportando centenas de picadas para chegar ao favo. Também são conhecidos por afugentar predadores muito maiores, como leões e hienas, das suas próprias presas, através de pura agressão e intimidação. Para além da sua força bruta, os ratéis são também incrivelmente inteligentes
e são mestres da fuga. Ema Cativero, eles demonstraram capacidades complexas de resolução de problemas, como user pose, pedras e até mesmo lama, para criar ferramentas e escadas para escapar dos seus recintos. O Rhytal é, portanto, a combinação perfeita de força bruta, uma defesa impenetrável, resistência química e uma inteligência astuta. É a prova viva de que no reino animal, a atitude e a adaptação valem muito mais do que o simples tamanho. No vasto deserto de Chihuahua, no norte do México, existe uma área remota e árida que se tornou uma lenda. Conhecida como La Zona del Silencio, ou a Zona do Silêncio, este pedaço de terra ganhou uma reputação global como um local onde as leis da física parecem falhar. As histórias contam que, ao entrar nesta área, os rádios emudecem subitamente, as bússolas giram descontroladamente e estranhas luzes aparecem no céu noturno. Mas o que há de verdade por trás destes mitos? A notoriedade da zona começou a sério em 1970. Um míssil de teste americano, o Athena, lançado de uma base em Utah, desviou-se misteriosamente da sua trajetória e, em vez de aterrar no Novo México, continuou por centenas de quilômetros e caiu precisamente neste local isolado. A Força Aérea dos Estados Unidos teve de construir uma estrada de terra para recuperar os destroços, trazendo uma atenção científica e militar sem precedentes para uma área que, até então, era largamente desconhecida. Após o incidente do Athena, as lendas cresceram. Os investigadores que chegaram ao local relataram dificuldades extremas nas suas comunicações de rádio de baixa frequência, cunhando o nome Zona do Silêncio. Os mitos locais foram amplificados, falando de areia que suga o som, de mutações estranhas em plantas e animais e de avistamentos frequentes de OVNIs e bolas de fogo que flutuam no horizonte. A zona tornou-se um ímã para o paranormal. A ciência, no entanto, oferece uma explicação muito mais terrena. A Zona do Silêncio não é um vórtice. A geologia da região é a chave. O solo é extraordinariamente rico em minérios, de ferro e, crucialmente, magnética. Esta alta concentração de minerais magnéticos pode de fato criar anomalias e interferir localmente com bússolas e com sinais de rádio AM e FM mais fracos. Não é que os sinais desapareçam, mas a estática natural do solo é excepcionalmente alta, sobrepondo-se às transmissões. Hoje, grande parte do mistério foi desmascarado. GPS, telefones por satélite e rádios de alta frequência funcionam perfeitamente na zona. As mutações nas plantas são apenas adaptações normais ao ambiente hostil do deserto. A Zona do Silêncio não é um lugar onde a física falha, mas sim um local onde a geologia incomum da Terra demonstra sua capacidade de interferir com a nossa tecnologia, um fenômeno natural que foi magnificamente inflacionado pela imaginação humana e pelo folclore local. Está no seu telemóvel, no seu carro e no seu relógio. Com um simples toque, diz-lhe exatamente onde você está no planeta com uma precisão de poucos metros. O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, tornou-se uma utilidade invisível, tão fundamental como a eletricidade. Mas este sistema não foi criado para nos ajudar a encontrar o café mais próximo. Nasceu da ansiedade da Guerra Fria, como uma ferramenta militar de precisão estratégica monumental, projetada para guiar mísseis e localizar submarinos. Antes do GPS, a navegação de precisão era um desafio imenso. Navios e aviões dependiam de estrelas, bússolas ou sistemas de rádio terrestres que eram imprecisos e fáceis de interferir. Para um submarino nuclear, que precisava de saber a sua localização exata para lançar um míssil balístico, ou para tropas em território inimigo, a margem de erro era inaceitável. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos precisava de um sistema que funcionasse em qualquer lugar do globo, em qualquer clima, 24 horas por dia. A solução, lançada a partir de 1978, foi uma constelação de 24 satélites, hoje mais de 30, a orbitar a Terra.
Cada satélite é essencialmente um relógio atômico voador, incrivelmente preciso. Ele transmite constantemente um sinal simples, a sua identidade e a hora exata. O seu receptor GPS, no seu telemóvel, ouve os sinais de pelo menos 4 destes satélites. Ao medir a diferença infinitesimal de tempo que o sinal de cada satélite demorou a chegar até si, ele executa um cálculo chamado trilateração, para definir a sua posição exata no espaço e no tempo. O mais extraordinário é que o GPS é uma prova diária da teoria da relatividade de Einstein. Os relógios nos satélites, que se movem rapidamente, relatividade especial, e estão num campo gravitacional mais fraco que o nosso, relatividade geral, correm o tempo a um ritmo diferente dos relógios na Terra. Se os engenheiros não corrigissem ativamente este desvio relativista, o sistema acumularia erros de vários quilômetros por dia, tornando-o completamente inútil. O GPS tem de corrigir o tempo para que a nossa localização funcione. Inicialmente uma ferramenta puramente militar, o presidente Ronald Reagan abriu o GPS para uso civil global na década de 1980, após a tragédia do voo KAL-007, um avião civil abatido pela União Soviética após se desviar para o seu espaço aéreo. Hoje, essa rede militar sustenta o nosso mundo moderno, desde a logística de entregas e a agricultura de precisão, passando pelas transações bancárias e serviços de emergência, até o mapa que o guia para casa, tudo depende dessa invenção militar que se tornou a bússola invisível da humanidade. No início dos anos 1970, o cinema americano estava a ser dominado pela Nova Hollywood. Eram filmes realistas, sombrios e complexos, feitos por realizadores-autores como Coppola e Scorsese. Mas em 1975, tudo mudou. Um jovem realizador chamado Steven Spielberg lançou um filme sobre um tubarão e, ao fazê-lo, não criou apenas um filme de terror. Ele inventou o blockbuster de verão, um evento cultural que mudaria para sempre a forma como os filmes são feitos, comercializados e vistos. O filme era Tubarão. Antes dele, os filmes estreavam lentamente em algumas cidades. A Universal Studios, com Tubarão, experimentou uma nova e radical estratégia de lançamento, uma estreia saturada, em centenas de cinemas em todo o país, em simultâneo. Isto foi apoiado por uma campanha de marketing televisivo sem precedentes, criando um frenesim nacional. Tubarão tornou-se o primeiro filme a ultrapassar os 100 milhões de dólares de bilheteira, provando que um filme podia ser um evento de verão. Se Tubarão escreveu o livro de regras, Star Wars, de George Lucas, 2 anos depois, transformou-o numa bíblia. Lucas pegou no modelo de Tubarão e expandiu-o exponencialmente. Ele não criou apenas um filme de sucesso, ele criou um universo. Mais importante, ele manteve os direitos de merchandising. O sucesso de Star Wars provou que o verdadeiro dinheiro não estava apenas nos bilhetes, mas nos brinquedos, lancheiras e banda desenhada, criando um império comercial que financiou a sua própria sequela. O impacto combinado destes 2 filmes foi imediato e sísmico. Os estúdios de Hollywood mudaram o seu foco. O modelo de negócio arriscado, focado em dramas de autor, foi substituído pela busca do próximo filme High Concept. Uma ideia simples, facilmente comercializável, com apelo de 4 quadrantes: crianças, adolescentes, pais e avós. A era das sequelas, dos efeitos especiais e do fim de semana de estreia tinha começado. O verão tornou-se a temporada de caça dos estúdios. Este foi o nascimento da era do blockbuster moderno. Tubarão e Star Wars criaram um modelo que domina a indústria até aos dias de hoje. A obsessão com a bilheteira do fim de semana de estreia, as campanhas de marketing globais, o domínio dos efeitos visuais e a criação de universos cinematográficos partilhados como os da Marvel e da DC, são todos descendentes diretos da revolução cultural e comercial que aqueles 2 filmes iniciaram nos anos 70.
Durante décadas, a animação no prime time americano estava morta. Os desenhos animados eram considerados entretenimento infantil, relegados para as manhãs de sábado. Então, em 1989, uma família disfuncional, amarela e de olhos esbugalhados invadiu a televisão e mudou tudo. Os Simpsons, criado por Matt Groening, não foi apenas um sucesso. Foi uma revolução cultural. Pela primeira vez, um desenho animado usava a sua estética infantil como um cavalo de Troia para entregar uma sátira social complexa, cínica e brilhante. O seu timing foi perfeito. A série estreou numa era de comédias familiares, perfeitamente polidas e moralistas dos anos 80. Os Simpsons foi o antídoto. Homer não era um pai sábio. Era preguiçoso, incompetente e estrangulava o filho. Bart era um delinquente orgulhoso. A família não resolvia os seus problemas com abraços, mas sim com uma relutância disfuncional. Eles eram uma paródia da família americana idealizada, e ao fazê-lo, tornaram-se a família mais realista da televisão. A verdadeira genialidade da série residia na sua densidade. Cada cena era recheada de gags visuais, referências culturais obscuras e uma crítica social afiada. A série satirizava tudo: a religião, a política, as grandes corporações, a educação e a própria televisão. Nenhum outro programa, muito menos um desenho animado, conseguia misturar piadas de slapstick de baixo nível com referências à filosofia de Kant ou ao cinema de Cidadão Kane, no mesmo minuto. O sucesso de Os Simpsons abriu as comportas para uma nova era de animação adulta. Sem o Homer, o Bart e a disfunção de Springfield, não haveria South Park, Family Guy ou Rick and Morty. A série provou às cadeias de televisão que os adultos não só viam desenhos animados, como ansiavam por um humor mais inteligente e subversivo do que o que as comédias tradicionais podiam oferecer. Eles criaram um novo gênero e um novo modelo de negócio. Mais de 3 décadas depois, o legado de Os Simpsons é incalculável. Eles não só se tornaram a série de prime time mais longa da história da televisão, como redefiniram fundamentalmente o que um desenho animado podia ser. Deixou de ser apenas um gênero para crianças e tornou-se um meio para contar qualquer tipo de história. Os Simpsons provaram que a animação podia ser a forma de sátira social mais inteligente, rápida e destemida de todas. Profundezas das selvas tropicais do México e da América Central, erguem-se pirâmides de pedra que rivalizam com as do Egito. São os vestígios silenciosos da civilização maia, uma das culturas mais brilhantes e enigmáticas do mundo antigo. Durante o seu período clássico, de 250 a 900 d.C., os maias dominaram a região, construindo cidades-estado vastas e complexas como Tikal e Calakmul, que albergavam dezenas de milhares de pessoas. Tudo isto sem o uso de rodas de transporte, animais de carga ou ferramentas de metal. O que distingue os maias é o seu intelecto. Foram os astrônomos mais avançados do seu tempo, capazes de prever eclipses e de mapear o ciclo do planeta Vênus com uma precisão impressionante. O seu sistema de calendário, embora hoje famoso por profecias apocalípticas erradas, era uma ferramenta de uma complexidade incrível. Eles desenvolveram o conceito matemático do zero de forma independente, séculos antes da Europa, e criaram o único sistema de escrita hieroglífica totalmente desenvolvido das Américas pré-colombianas. A sua arquitetura era monumental e alinhada com o cosmos. As grandes pirâmides de cidades como Chichén Itzá não eram apenas templos, mas observatórios celestes. A pirâmide de Kukulcán, por exemplo, é famosa pelo seu equinócio, quando o sol da tarde cria uma sombra que se assemelha a uma serpente a descer os degraus da escadaria. Eles construíram campos de bola extensos para o seu jogo ritualístico, que era tanto um desporto como uma cerimônia religiosa, por vezes terminando em sacrifício. Então, por volta do ano 900 d.C.,
aconteceu o mistério central da civilização maia. As grandes cidades do sul, que tinham florescido durante séculos, foram abandonadas. Num período de tempo relativamente curto, as praças ficaram silenciosas, os templos pararam de ser construídos e a selva começou a reclamar o que era seu. Os historiadores debatem até hoje a causa deste colapso. Foi uma seca prolongada e catastrófica? Guerras internas constantes entre as cidades-estado? O esgotamento dos recursos agrícolas? O colapso maia não foi o fim do povo maia, que ainda hoje existe e preserva a sua cultura. Foi o fim de uma era política e de um sistema de cidades-estado. O abandono das suas metrópoles de pedra deixou para trás um mistério que alimenta a nossa imaginação. As ruínas que hoje escavamos da selva são um testemunho de uma civilização de gênios da matemática, astrônomos e engenheiros, que alcançaram um nível de sofisticação inigualável no seu tempo antes de desaparecerem misteriosamente de volta à floresta.